Queridos, Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele só se manifesta onde Ele é reconhecido. E nós reconhecemos a presença dEle aqui. Sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? Boa noite, agraciados, favorecidos e amados do Pai. Eu vou repetir. Agraciados, amados e favorecidos do Pai. Diga: eu sou agraciado, amado e favorecido. Porque você merece? Não, mas porque Ele desejou que fosse assim. Você pode glorificar o Senhor? Que a graça e a paz nos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? As crianças, por favor, vamos ter uma palavra de oração pela vida dos nossos filhos. Pai, mais uma vez nós estamos em linha com a Tua vontade neste lugar, para concordar com os céus acerca dos nossos filhos. Nós sabemos que eles são flechas na aljava do valente, nós sabemos que eles são a próxima geração e o Senhor deseja que nós entreguemos a Ele um legado, onde eles possam ir além de onde nós chegarmos. E nós agora, Pai, em nome de Jesus, oramos para que haja um mover profético na sala onde eles estiverem, que cada professor, ministro, possa ser impelido pelo Teu Espírito, guiado pelo Teu Espírito para ministrar os nossos filhos. E nós glorificamos a Ti, Senhor, na certeza de que em Cristo tudo está pronto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero mais uma vez chamar a sua atenção nessa noite, porque o Espírito deseja comunicar algo ao nosso espírito, e para que nós possamos receber todo o conteúdo da palavra, que é uma palavra que pode transformar, nós precisamos nos unir em fé. Quando a igreja se une em fé, a Bíblia fala que onde há concordância de 2 ou mais reunidos no mesmo ambiente, de acordo com o céu, o Pai realiza. Então eu quero convidar você nessa noite a unir a sua fé com a minha fé e pedir a você que interceda para que nada roube a semente ou as sementes que serão lançadas no seu coração nessa noite. O diabo é um ladrão que veio roubar, matar e destruir. Porém, ele é um inimigo vencido, que não se dá por derrotado. E nós precisamos, queridos, nos atentar à batalha que nós estamos vivenciando. A guerra já foi vencida, como nós temos entendido aqui. A guerra foi vencida pelo príncipe da paz. Mas a batalha é para que nós mantenhamos os nossos pensamentos em linha com o céu, para que verdadeiramente nós possamos concordar, estar em concórdia com a vontade de Deus. E essa palavra concordância, algumas vezes eu já falei sobre ela aqui, significa coração com coração. E o desejo do coração de Deus é que você esteja unido a Ele em seu coração. Mas para isso você precisa estar com a sua mente conectada no céu. Então, em nome de Jesus, não perca a sua atenção, porque Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu não tenho dúvida que o que Deus tem para fazer neste lugar é muito maior do que a gente possa pensar, sonhar ou imaginar. Mas sabe, Deus, Ele quer que você encha o teu coração de perspectiva. Que você diga assim: Jesus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Sabe, não deixe que nada disperse você. Talvez frustrações, dificuldades, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas nada disso pode tirar você dele, pode te roubar dele. Nós não somos o que vivemos, nós somos o que Cristo nos tornou. Diga: eu não sou
a circunstância que eu estou vivendo. Eu sou o que Cristo me tornou. Sou filho amado de Deus. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, tem vezes que o Espírito vem como um vento veemente e impetuoso. De outras vezes, ele vem como uma brisa suave. E nessa noite, há uma brisa suave do amor dele pairando sobre nós. Há uma brisa suave que vai trazer refrigério para a sua alma. Há uma brisa suave que vai conduzir você. Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga comigo, Ele está aqui. Então feche os seus olhos mais uma vez. Comece a liberar aquilo que está dentro de você, querido. Esqueça as preocupações, as dificuldades, as desilusões. É você e Ele. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. E Ele não quer que você permaneça assim. Pai de amor, nós estamos aqui rendidos a Ti, porque nós dependemos do Seu amor, Papai. Eis aqui, Papai, os Teus filhos que estão precisando ser iluminados em seus corações. E eu sei, Pai, que a luz brilhou em meio às trevas, e as trevas não derrotaram a luz. Aonde a luz é vida, então eu declaro em nome de Jesus a Tua vida sobre cada um que aqui está e aqueles que me assistem pela internet, em nome de Jesus. Espírito de Deus, flua livremente neste ambiente de glória. Espírito de conselho, sabedoria, profecia, seja liberado aqui, trazendo força, trazendo vida, restauração, cura. Nós damos liberdade a Ti. Somos apenas instrumentos da Tua glória, Deus. Mova-se entre nós, mova-se entre nós. Opera o querer e o realizar, Senhor, segundo o bom propósito da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Deus. Toca vidas aqui, transforma vidas aqui, destrava as pessoas neste lugar, Senhor. Dons sejam liberados. Espírito de Deus, que haja luz em Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu habito nele, e ele habita em mim. E eu habito nele, e ele habita em mim. Coisa boa pertencer ao amor. Você pertence ao amor. Ele te aceitou, mesmo cheio de imperfeições. Ele te amou quando você ainda era inimigo, porque Ele é o próprio amor, queridos. Ele fez isso, como eu tenho dito aqui, para comprovar
a veracidade de quem Ele é. Não há corrupção no amor. Eu não estou falando do amor filéu. Eu estou falando do amor ágape. Eu estou falando do verdadeiro amor que lança fora todo medo. Eu estou falando de um amor que tem um caráter exímio, que não é só bom, mas é a própria bondade. Eu estou falando de um amor que não tem apenas fidelidade, mas que é a própria fidelidade. Eu estou falando de um amor que não é simplesmente justo, mas que ele é a própria justiça. Sabe, esses são os atributos do caráter e da natureza de Deus. Por isso que Ele pôde nos amar, mesmo que nós ainda éramos inimigos. Porque Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, mas Ele nos ama por aquilo que Ele é. E é por isso que o sol nasce sobre justos e injustos. A diferença é que o justo reconhece. A diferença é que o justo é rendido. A diferença é que o justo é humilde. E antes de sairmos de casa, eu estava compartilhando com o Ademir, dizendo a ele o seguinte: sabe, meu bem, para aceitar a graça e a justiça, é preciso muita humildade. Porque somente quem depende completamente de Deus pode se render a esse amor. E não há uma forma de entender esse amor com a mente. Você concebe no seu coração. Porque a mente humana não tem condição de entender um amor tão grande assim. Nós aprendemos o amor filéu, o amor que busca os seus próprios interesses. Então, enquanto você é bonzinho comigo, eu vou ser bonzinho com você. Mas se você pisar na bola comigo, eu deixo de te amar. Esse não é o amor de Deus por nós. Isso me constrange, queridos, de uma maneira tão grande, porque eu sei que o mundo precisa de amor. E quando eu falo de amor, eu falo de Deus. Porque Deus é amor. E aquele que ama está em Deus. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que creem no amor, mas quando as coisas saem do seu controle, ou quando alguém age contrário àquilo que elas gostariam, elas não creem no amor. Porque o comportamento revela se ela crê ou não no amor. Agora, para que nós possamos conhecer o amor, é preciso conhecer Cristo. Porque Cristo é a exata expressão do amor de Deus por nós. Então, na medida que nós nos relacionamos com a palavra, nós conhecemos a Deus na pessoa de Cristo. E é interessante porque a trajetória de Jesus na terra nos revela a perfeita vontade do Pai. Jesus não veio condenar. Jesus não veio julgar. Ele comia com pecadores. Jesus comia com publicanos. Ele amava as prostitutas. E Ele revela a perfeita vontade de Deus para nós. Porque Deus nunca teve problema com os erros que a humanidade cometeu. Como assim, pastora? Ele já havia entregue Jesus na fundação do mundo.
Diga comigo, uau. O problema é um homem que decide viver independente de Deus. Diga, eu estou entendendo. Então, a trajetória de Jesus na terra nos revela a perfeita vontade do Pai. Ele veio salvar o que estava perdido. Sabe a dracma perdida? Era eu e você. E enquanto a luz não se acendeu, a dracma não pôde ser encontrada. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a luz brilhou em meio às trevas. A luz brilhou. Ele é a luz. Ele é a vida. Nele não há princípio de dias nem fim de existência. Ele é tudo e opera tudo em todos. Ei, o plano perfeito do amor era para que nós pudéssemos compreender que nós somos dele. Diga, eu sou dele. Durante muitos anos na minha vida, eu desejei pertencer. Eu desejava um pai que me abraçasse, que me instruísse, que me desse direção. Porque eu não me sentia pertencente. Eu me lembro que quando a minha mãe se casou, eu tinha 1 ano de idade e o meu pai era negro, o meu padrasto. Só que para uma criança inocente, eu via ele como meu pai. E eu dizia, pai, pai, pai. Até que um dia alguém disse para mim assim, você não percebe que ele não é seu pai? Olha a sua cor, olha a cor dele. Naquele dia, toda a minha busca foi para encontrar a paternidade. Só que eu não entendia isso. Até que Jesus chegou na minha vida. Até que eu entendi que não há amor maior. Não há amor melhor. E quando você encontra esse amor, e você entende o quanto ele se doou por você, a única coisa que você deseja é se doar pelos outros. Eu tenho buscado isso em Deus e tenho dito, Deus, que da mesma forma como o Senhor me achou, que eu seja um canal, um instrumento para que outras pessoas sejam achadas através de mim. E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque todos nós queremos pertencer. Pertencer a uma família, a uma comunidade, a uma sociedade. Deus colocou isso dentro de nós. Mas a realização dessa questão só se resolve quando nós encontramos, ou melhor, quando Ele nos encontra. Diga assim comigo, Ele me encontrou. O amor encontrou você, querido. Talvez a religião te ensinou que Deus precisava que você fizesse tudo direitinho para te aceitar. Mas eu estou aqui para dizer para você que Ele te aceita como você é. Só que Ele é tão bom que Ele não deixa você como você está. Isso é maravilhoso demais, sim ou não? Abra comigo, por favor, as suas Bíblias em João. João capítulo 3. Nós vamos ler de 16 até o 18. Há uma presença doce, há uma presença santa. Deixa Ele inundar você.
Não resista, não. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz assim a palavra do Senhor, João 3:16 até o 18. Porque Deus amou. Diga comigo, Deus amou. Escute, Deus não odiou. Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho falado aqui, queridos, o problema da igreja é a falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para que você não pereça, você precisa crer no que Cristo fez por você. Para que você viva a abundância que Ele tem para a sua vida, você precisa confiar no amor de Deus através de Jesus. Quantos estão comigo nessa noite? 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Preste atenção aqui em mim, queridos. Olha que coisa séria e profunda essa palavra. Eu tenho aconselhado muitas pessoas, eu tenho conversado com muita gente, e eu percebo que a igreja, de uma forma geral, na sua maioria, ainda se sente condenada. E essa condenação não provém de Deus, porque quem condena é Satanás. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Mas a falta de fé no que Cristo fez faz com que muitos se vejam como pobres pecadores. Não compreender a obra redentora faz com que muitos filhos vivam como escravos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a grande maioria das pessoas ainda se veem a partir de si mesmas e não a partir de Cristo. Precisamos entender que não vamos ver a Deus se não vermos a Cristo. E não saberemos quem somos se não soubermos quem Cristo é. E Cristo veio ao mundo para mostrar a vontade perfeita de Deus. Ele curava os enfermos, Ele ressuscitava os mortos, Ele supria as necessidades. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus deseja curar os enfermos, suprir a necessidade, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer. Sabe, a meritocracia foi impregnada em nós desde pequenininhos. Se você fizer as tarefas domésticas corretamente, você ganha mesada. Se você não fizer, não tem mesada não. É assim ou não é? Isso gerou em nós uma mentalidade escravista. Você faz o que você faz para o seu filho, não é por mérito, é por amor. Diga, eu estou entendendo. Sabe, ano passado o Senhor nos deu a graça de comprarmos um carro.
E eu falo que eu tenho 2 filhos, um do trabalho e um do relacionamento. Quando o meu filho mais velho nasceu, embora eu acabara de me converter, eu não tinha entendimento. Então eu repeti os mesmos erros da minha mãe. Trabalhei como uma louca, dava tudo o que ele precisava, menos o que realmente era necessário, a minha presença. E um dia eu disse assim: Senhor, nos dê condição de restituí-lo de alguma forma. E naquele ano, foi o ano que ele mais foi influenciado pelo mal. Saiu da escola, deu tanto trabalho para nós. E aí eu disse: meu bem, vamos dar um carro para ele. E a gente deu um carro para ele. E a gente olhou nos olhos dele e disse assim: filho, não é porque você merece, mas é porque você é nosso filho. E a cada dia eu tenho visto Deus trabalhar no coração daquele menino. É assim que Deus faz com você. Mas você anda tão preocupado, tão ocupado, que você não consegue se aperceber do cuidado de Deus com a sua vida. Ele cuida de você todos os dias, em todos os momentos. Ele chama a sua atenção, mas você está tão preocupado, atarefado, você não consegue se aperceber da presença dele, do cuidado dele, do amor dele por você. E por causa disso, por tão pequenas coisas, você murmura, você reclama. Ei, Deus está dizendo para você que Ele te ama por aquilo que você é, não é por aquilo que você faz. Quando nós falamos contra o pecado, é porque o pecado destrói o que Deus mais ama, queridos. Deus quer que você viva a plenitude, mas você precisa concordar com Deus. Diga assim comigo: eu preciso concordar com Deus. Se você não der crédito à pregação, assim como Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Se você não der crédito, nada vai mudar na sua vida. Você precisa acreditar e por fé colocar em prática, porque aí sim virá um entendimento. Quantos estão comigo nessa noite? Então, quem não crê em Cristo e sua obra consumada se vê condenado, culpado e inferiorizado. Foi isso que o pecado fez com o homem. O pecado destruiu a imagem de Deus no homem. Então o homem agora se vê pequeno, condenado, culpado. E muitas vezes, queridos, por causa dessa inferioridade que consome a humanidade, a pessoa vai para o outro lado da vara, que é a superioridade. Ele quer se achar bom aos seus próprios olhos, e ele se enche de justiça própria. E a palavra do Senhor diz que justiça própria é como trapo de imundícia. Quantos estão comigo nessa noite? Então uma pessoa assim, ela tem uma mentalidade derrotista. Ela não dá crédito ao amor. Ela não consegue confiar no que Deus diz. Ela duvida do amor, porque ela está espiritualmente cega. A mente dela não consegue conceber a bondade de Deus. E é interessante falar que o homem perdeu a imagem. O homem foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus, sim ou não? Gênesis 1:26 vai dizer isso. E essa palavra imagem, na origem, significa caráter. E caráter é virtude. E a principal de todas as virtudes é o amor. Diga uau.
Então, quando o homem pecou, ele perdeu de vista o amor. Agora, para voltarmos ao amor, nós precisamos conhecer Jesus. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Ele sempre dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Você não vai ver Deus se você não vir Jesus. Quantos estão comigo? Abra comigo Mateus 4:23 rapidamente, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Escute, antes do pecado entrar no mundo, não havia enfermidade, não havia doença. O homem vivia na plenitude do amor. O homem que fora feito para governar, era governado pelo amor e governava por meio do amor. Mas quando o homem decidiu duvidar, e o problema, querido, está aí, a dúvida, a incredulidade. Quando o homem decidiu duvidar de Deus, entrou com o pecado a enfermidade e a doença. E então, nós temos visto o mundo perecer com tantas enfermidades terríveis. E como se não bastasse, as piores de hoje em dia são as enfermidades da alma, da mente. Claro que reflete no corpo, mas nós nunca vimos antes tanta depressão, tanta ansiedade, como nós temos visto nesses dias. Tanta síndrome do pânico, tanto suicídio, porque a internet é um veículo que tem facilitado isso, infelizmente. Agora nós, igreja, que somos os filhos do amor, precisamos manifestar o amor. Quantos estão comigo nessa noite? Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder. Quando você ama, você deseja que o outro também receba a verdade que você recebeu. É interessante porque Jesus, quando começa o seu ministério, o primeiro milagre que Ele faz é em Caná da Galileia, no casamento. Jesus, Ele fala sempre de unidade, de comunhão. A Bíblia começa falando de um casamento, tem um casamento no meio e um casamento no final. Porque casamento fala de unidade. E Jesus então vai para aquela festa de casamento. E o vinho acaba. Então Jesus pede para trazer 6 talhas de pedra, representando eu e você. Porque o número 6 é o número da humanidade. Deus criou o homem no 6º dia. E a Bíblia diz que nós somos como pedras vivas. Só que o vinho tinha acabado. E o vinho representa alegria. Então Jesus pede para que os mestres-salas encham as talhas com água até a boca. Palavra. A transformação do nosso interior acontece quando somos cheios da palavra de vida eterna. E então as talhas agora cheias, eles estão no caminho. E no caminho, a água é transformada em vinho. Muitos não têm paciência para esperar o tempo de Deus. Desistem antes da água ser transformada em vinho. Se você estava pensando em desistir, Deus está falando com você nessa noite. A obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la até o fim. O querer e a realização dEle, Ele vai operar em você. Você só precisa se render.
Vinho representa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Deus é justo e faz um pecador justo. Então, porque Ele me justificou, eu tenho livre acesso à presença. Agora eu e Ele somos um. Então eu tenho paz, eu tenho a alegria e eu tenho força para suportar as adversidades. Porque nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Olhe para essa pessoa e diga: bom ânimo. Desista não, querido. Tá difícil? Levante a mão para o céu e comece a louvar. Diga a Deus: eu sou forte na sua força. É o que a Bíblia diz, sim ou não? Diga o fraco: eu sou forte. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantos estão comigo? Mas um milagre de Jesus que me chama a atenção é depois que ele desce do monte, quando ele está dando o sermão da montanha. Ele desce do monte e vem correndo ao encontro dele um leproso. E esse leproso se ajoelha e diz: Jesus, se queres, cura-me. E Jesus diz: eu quero ser curado. Impuro, indigno, rejeitado. Porque a lepra representava a carnalidade do homem. Por isso que ela era na pele. E na lei, se um impuro, ou se o puro tocasse um impuro, ele se tornaria impuro. Mas Jesus é a graça. Então ele tocou no impuro e o impuro foi purificado. Sabe por quê que o Espírito está falando para você essas coisas nessa noite? Para você entender a vontade de Deus para você. Ele não está irado com você, Ele te ama. Ele quer que você reine. Ele quer que você honre Ele tendo uma vida relevante, uma vida de paz, uma vida de alegria. O mundo não conhece isso, querido. E quando eles olham para nós, eu tenho vivido essas experiências. Uma vez eu estava comendo num restaurante, minha mãe, minha sogra, e a gente estava ali rindo, e de repente eu vi uma moça. Ela ia para cá, ela ia para lá, ela ia para cá. Foi ou não foi, mãe? Até que ela olhou para mim e falou assim: eu preciso te falar, você é muito linda. Eu disse: não sou eu, Ele em mim. E todas as vezes que eu vou lá, ela me abraça, ela sorri, porque ela quer o Cristo que eu carrego. Só que você também carrega esse Cristo dentro de você. Deixa Ele ser visto. Escute, em nome de Jesus, as boas novas do reino diz respeito ao amor de Deus por nós. Queridos, Ele não está irado conosco, nem tampouco deseja nos fulminar. Ele nos reconciliou consigo mesmo para sermos reconciliadores. Porque só quem entende que foi reconciliado se torna um canal para reconciliar outros. Por favor, abra comigo rapidamente, porque o tempo... 2 Coríntios 5, a partir do verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, 17 ao 19.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos ortogou o mistério da reconciliação. 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões ou os pecados dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Diga comigo, uau! Queridos, tudo isso foi um plano perfeito de Deus. Deus nunca perdeu o controle. O plano de Deus para a humanidade sempre foi Cristo. Cristo e mais nada. Por isso que o diabo faz questão de que a igreja não conheça essa verdade. Porque pode ser uma igreja barulhenta. Se Cristo não for o centro, não tem transformação. Não tem realidade de vida. Eu nele, ele em mim. Ele é a videira, eu sou o ramo. A vida dele que opera em mim. Quantos estão comigo nessa noite? Deus é amor. Ele não está irado. E eu estou falando isso enfaticamente, porque tem pessoas que acham que Deus está irado com ele. Deus é amor e não está irado com a humanidade. Ele deseja que o homem compreenda a sua bondade, para que possa arrepender-se e voltar-se para o amor. Preste atenção aqui, queridos. A fé e o amor caminham de mãos dadas. A fé e o amor caminham de mãos dadas. E se você pega Mateus 24, vai dizer o seguinte: se porventura o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé, porque o amor de muitos se esfriará. Diga uau. Romanos 1, 17, 18. Preste atenção. Diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade. E essa palavra impiedade significa incredulidade. Injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Escute, preste atenção. As pessoas mais difíceis de serem alcançadas pelo poder transformador do amor são aquelas que são... As pessoas mais difíceis de serem alcançadas pelo poder transformador de Deus não são as más. Elas já sabem que são más, por isso não tem defesa, admite prontamente os seus erros. Então Jesus encontrava o publicano, ele reconhecia. Encontrava a prostituta, ela reconhecia. Encontrava um leproso, ele reconhecia. Mas as mais difíceis são as pessoas que se acham justas aos seus próprios olhos. Sabe aquelas que dizem assim: eu não faço mal a ninguém, eu pago minhas contas em dias, eu não preciso de Deus ou ir à igreja. Fulano, Beltrano, Ciclano precisa, eu não, eu sou bom. Então, enquanto você se julga por seus próprios conceitos de certo e errado, sempre será absolvido. Já pelos altos padrões de Deus, digam comigo: o padrão de Deus é muito alto. Repita isso comigo: o padrão de Deus é muito alto. Então você ou eu, ninguém, nenhum de nós podemos escapar, queridos. Quem é justo aos seus próprios olhos acha que não precisa de Deus. É como se ele fosse o seu próprio Deus. Diga uau. Então, a ira de Deus é revelada contra esses homens. Não é contra aqueles que reconhecem, que erram e que dependem de Deus. A ira de Deus é revelada contra o homem que acha que pode tudo por si mesmo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por favor, pessoal da música, preste atenção aqui, igreja. Somente o humilde reconhece que depende.
e se torna pela fé a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu tenho dito aqui, essa palavra humildade vem de humus, terra. O homem foi feito do pó da terra. Agora o que vale é a sua essência. E a sua essência é a mesma essência de Deus. Não da dimensão, mas na igualdade. Quantos estão comigo nessa noite? O que Deus quer de você? O que Deus deseja de mim? Um coração que reconheça e dependa, confiando no amor dele. Tudo que você conquistou até hoje foi porque ele concedeu a você por bondade. Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo, ele é bom. E eu começaria a ministração aqui, porque o título seria: Ele nos restabeleceu em Cristo para vivermos em novidade de vida. Mas eu continuo semana que vem. Se coloque de pé. Ele está aqui. Ele ama você. Ele quer que você se entregue a Ele. Faça como Luiz Hermínio, querida. Se ninguém te derrubar, se jogue. Seja o mais chapado de todos. Deus ama os chapados. Deus ama os rendidos, os entregues, porque Ele diz que nós somos coisas loucas. Ele escolheu você, coisa louca. E aonde abundou o pecado, vai chegar um tempo onde os piores atroz serão alcançados por Jesus. E esses homens sem rosto serão aqueles que trarão o avivamento. Porque eles reconhecem. Fecha os teus olhos, querido. Deixa esse amor constranger você. Deixa ele destravar o teu interior. Talvez até hoje você não conseguia entender isso. Mas Ele está iluminando você porque Ele te ama. Dentre milhares e milhares de pessoas, Ele escolheu você para ouvir essa palavra. Porque Ele quer que você seja livre.